Nessa parte da aula, a gente vai entrar num assunto altamente sensível. Nessa parte da aula, que é um presente que eu tô te dando, que eu vou trazer um assunto altamente requintado sobre um livro que foi lançado muito recentemente, que trouxe uma visão de mundo, poxa, maravilhosa. Eu gostaria de convidar vocês a exercitarem o seu espírito crítico. Gostaria de convidar todos vocês a abrirem as suas mentes e gostaria de convidar vocês a, exercitarem a sua criatividade, tá bom? Então, amigos, nós vamos, eh, nós vamos falar a verdade verdadeira, só que a gente vai comparar, olhar para os Estados Unidos e pensar sobre o que está acontecendo aqui, beleza? Para isso, a gente vai ter que fazer uma análise de um livro que foi lançado muito recentemente, chamado The Fort Bragg Cartel. Esse livro foi escrito por um cara chamado, um jornalista investigativo veterano do sistema de defesa americano chamado Seth Harp. E nesse livro, eu nem vou traduzir o título, você que traduz aí, tá, mentalmente, The Fort Bragg Cartel, você vai ter uma das histórias mais absurdas, inaceitáveis, malucas e elucidativas. Não apenas para você entender quem manda nos Estados Unidos, mas para você entender quem manda no resto do mundo também, tá bom? Então, meus amigos, apertem os cintos e vão fazendo o exercício de comparar tudo que eu estou falando aqui com vocês sobre uma realidade norte-americana, compara isso com uma realidade mais local. Então, começando a análise desse livro, tá? Vamos analisar quem é esse autor. E eu coloquei para vocês o link do livro, tá? Quem tá no Instagram, vem no YouTube que eu coloquei o link do livro, tá? O nome do livro é The Fort Bragg Cartel. A Eliane Silva colocou aí pra gente no YouTube o nome do livro. O Seth Harp, que é o autor do livro, ele é um jornalista investigativo, veterano do sistema de defesa americano, que deixou o sistema de defesa americano em 2011 e se tornou repórter especializado em temas de defesa, maracutaias no setor de defesa e política externa. Em 2020, um artigo no New York Times o chamou a atenção. Dois homens do sistema de elite dos Estados Unidos foram encontrados sem vida dentro do Fort Bragg, que é uma das mais importantes organizações ou unidades de defesa dos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, onde estão ali a sede do Comando de Operações Especiais Conjuntas, o JSOC, dos Estados Unidos, e também o lar da Delta Force, a unidade mais secreta do Exército. Tá? Então, Fort Bragg é a maior base de defesa dos Estados Unidos e sede do Comando de Operações Especiais da Força Delta. O sistema de investigação local descreveu o caso como um negócio de substâncias ilícitas que deu errado. O Seth Harp, conhecendo a cultura do sistema de defesa, percebeu o absurdo. Por quê? Os operadores da Força Delta, que são equivalentes ali a agentes da CIA em campo, eles não é normal eles aparecerem sem vida dentro de uma unidade do sistema de defesa, porque estavam negociando substâncias ilícitas. Foi aí que ele achou isso tudo muito estranho e descobriu que tinha onde a fumaça a fogo, e aí ele começou o processo de investigação que resultou no livro The Fort Bragg Cartel. E aí, meus amigos, você já começa a perceber que quem manda no mundo é quem manda no comércio dessas substâncias ilícitas. E quem manda no comércio dessas substâncias ilícitas geralmente está na estrutura do sistema tradicional. Nos Estados Unidos, a gente está falando de pessoas no alto escalão do governo e pessoas no alto escalão do sistema de defesa. Graças a Deus, isso é só nos Estados Unidos. Então, meus amigos, a Força Delta ela foi criada no final dos anos 70 e foi estruturada para operações contra filmes de terror e resgatar pessoas que estavam sob o controle dos inimigos. Só que aí, meus amigos, a Força Delta evoluiu para operações de eliminação de pessoas de forma seletiva. Evoluiu para espionagem e evoluiu para
maracutaias. Ou seja, é uma unidade de missão especial, parte do sistema de operação, comando de operações especiais, subordinado diretamente ao Pentágono e à Casa Branca. Os agentes da Força Delta, eles não têm identificação pública, não se sabe originalmente quantos existem, né? Diferente dos focas, né, dos fuzileiros navais, que tem contato com Hollywood, programa de TV, a Força Delta opera no anonimato total, né? Existe uma frase interna lá que é os SEALs, né, que são a tropa de elite da Marinha. SEALs escrevem livros, os Deltas escrevem história. Desde o dia 11 do mês 9 de 2001, a unidade cresceu muito. Claro que a unidade Delta cresceu porque ela trabalha é, contra aqueles que querem derrubar a ordem vigente e promover filmes de terror. Então, desde o dia 11 do mês 9 de 2001, a unidade Delta cresceu muito em tamanho e poder, né? Conduzindo as operações misteriosas em dezenas de países diferentes. E um dos seus papéis centrais é o programa de eliminação de pessoas extrajudiciais, que eles chamam de night raids, ou seja, batidas noturnas. E aí, meus amigos, após o dia 11 do mês 9, eu estou resumindo para vocês o livro de Seth Harp, do Fort Bragg Cartel. Após o dia 11 do mês 9 de 2001, George W. Bush assinou ordens secretas, segundo o livro, revertendo a proibição de eliminar pessoas, estabelecida nos anos 70 após o escândalo da Comissão Church, que investigou o pessoal da CIA, do FBI, das outras agências que eliminavam pessoas de forma ilegal. George W. Bush secretamente cancelou essa ordem, impedindo de eliminar as pessoas. Então, as novas ordens permitiam eliminar alvos envolvidos com filmes de terror em qualquer país, mesmo fora de zona de conflito e sem julgamento. O programa foi aumentado e expandido na época do presidente Obama, isso tudo segundo Seth Harp no livro The Fort Bragg Cartel, quando eles começaram a usar também drones e comandos noturnos, se tornando ali instrumentos regulares da política externa. Ou seja, a gente vai lá e elimina quem a gente quiser em qualquer lugar do mundo e fica por isso mesmo. Na prática, infelizmente, muitas das pessoas que acabaram sendo eliminadas eram civis. E calculou-se que eles eliminavam pessoas ali com um erro de 50% ou mais, segundo fontes internas. Ou seja, em vez de eliminar o meliante, eliminavam o cara que não tinha nada a ver. Tá? Então, as missões eram classificadas e sem supervisão externa, criando ali um verdadeiro ecossistema de eliminação de pessoas, só que sem qualquer tipo de legislação. E aí, meus amigos, começa a história de um cara chamado Billy. Eu não vou falar o sobrenome dele, não. O Billy era um cara que entrou na carreira da defesa, entrou na defesa aos 17 anos, antes do dia 11 do mês 9, foi selecionado para a Força Delta em 2009, com apenas 26 anos, um feito muito raro. Participou mais de 12 implantações de combate, envolvendo em missões ali de eliminação de pessoas e de contra-insurgências. No final da carreira, ele já estava ali com sinais graves de estresse, né? E também dependência de substâncias ilícitas. E ele passou a duvidar do que realmente estava por trás desses combates que ele participou, né? E ele começou a considerar tudo que ele tinha feito como moralmente errado, começou a ficar com dor na consciência. E ele começou não apenas a usar produtos ilícitos, mas também vender esses produtos, tá? Enquanto ele ainda estava servindo no sistema de defesa. E ele começou a manter um comportamento errático e perigoso, mas ele era protegido pelos seus superiores devido ao seu profundo conhecimento e à sua importância estratégica. Só que aí em 2018, meus amigos, o Billy, ele eliminou o seu melhor amigo e seu companheiro de unidade, o Boina Verde Mark, na frente da própria filha do seu amigo. E testemunhas e provas físicas mostraram que não houve legítima defesa. Mas sabe o que aconteceu? O caso foi arquivado. O caso não foi para frente. Ou seja, o que a gente está vendo? Esses caras, eles são tão poderosos, mas tão poderosos, que eles têm o papel de se infiltrar dentro do campo do inimigo,
fazer coisas ilícitas, mas ali como disfarçados, que esses caras acabam estando acima do bem e do mal, acima da lei, acima do país. Então, o cara eliminou o melhor amigo dele, que também era do alto escalão do sistema de defesa, o Mark, na frente da própria filha do amigo Mark, e não deu em nada. O caso foi encoberto pela investigação e pela promotoria. Ninguém foi pro Chilindró e nenhum exame de uso de substância ilícita foi feito, tá? Então, qual que era o objetivo aparentemente? Evitar que um operador de missões sigilosas fosse exposto ao sistema judicial comum. Após essa situação, o Billy continuou servindo ali na Delta, que é uma violação direta de qualquer norma do sistema de defesa, e esse caso foi início de uma espécie de decadência institucional que o livro expõe, ou seja, impunidade total para quem serve na máquina secreta dos conflitos, tá? E aí o que que acontece, meus amigos? Em menos de 2 anos, entre 2018 e 2020, o Billy, ele realizou vários atos absurdos, né? Eh, ele arrumou encrenca com pessoas na rua, várias, machucando essas pessoas, utilizando equipamento bélico. Ele foi acusado de fabricar substâncias proibidas. Ele foi acusado de usar ilegalmente certos, equipamentos bélicos. Ele foi acusado de proteger pessoas que estavam tentando escapar da justiça. Em todos esses casos, a gente está falando de 5 casos malucos, todas as acusações foram arquivadas. Eh A explicação informal que foi dada ao escritor do livro, Seth Harp, era: esses caras são equipamentos bélicos humanos. Eles não podem ir por um chilindró civil. Eles sabem demais. Ok? Só que aí, meus amigos, em 2020, o que que aconteceu? Acharam o Billy sem vida. Tanto o Billy quanto um cara chamado Timothy, encontrados sem vida na área de treinamento remota dentro do Fort Bragg. Ambos estavam ali com sinais de que foram eliminados propositalmente. Só que não encontraram nenhum equipamento bélico, nenhuma substância ilícita, nem dinheiro, tá? Ou seja, quase nenhuma evidência física, sem pegada, sem rastro. O Encontraram os restos ali do Billy embrulhado numa lona e deixado na caçamba do seu próprio caminhão, caminhão que foi abandonado numa trilha de terra, e autoridades presumem a existência de um terceiro homem que seria o autor dessa eliminação, tá? Quem era esse Timothy, esse outro cara que bateu as botas? Era um oficial de intendência ligado à 95ª Brigada de Assuntos Civis e também ao Sistema de Operações Especiais. Ele tinha acesso privilegiado a equipamentos bélicos e dinheiro usado em operações secretas. Ele já havia sido expulso do sistema de defesa pouco antes de completar 20 anos de serviço, né, o que tirou dele a pensão vitalícia, e após a demissão ele começou a fazer comércio de substâncias proibidas, e fontes indicam que tanto Billy quanto Timothy eram parceiros no comércio de farinha em larga escala. Também circulava rumores de que o Timothy atuava como um eliminador de aluguel fora do serviço, tá? Então, meus amigos, o Timothy dizia que ele possuía um dossiê que acusava membros das forças especiais envolvidos com comércio de substâncias ilícitas vindas lá do território afegão. E ele planejava usar esse documento como uma chantagem para recuperar o seu emprego, a sua pensão, a sua aposentadoria. Essa carta teria sido endereçada a um general de alta patente, só que ele nunca chegou a entregar essa carta porque ele foi eliminado antes. E o seu parceiro, né, nessas maracutais, um ex-policial estadual, confirmou ter lido esse documento e, após os óbitos, essa carta desapareceu. Beleza? Então, meus amigos, qual é a conclusão disso tudo? A conclusão é o seguinte, tá? Quem domina o mundo é quem comercializa substâncias ilícitas. E quem comercializa substâncias ilícitas? Os caras que estão no alto escalão do poder, tá? Então, quando você olha uma briga no território venezuelano por substância ilícita, você está vendo uma briga pelo monopólio do controle dessas substâncias a nível global. Quando você vê um negócio desse acontecendo mais perto aqui que a gente, você vê ali isso também acontecendo. Você tem que pensar isso. Quando a gente vê grupos que vendem substâncias ilícitas sendo eliminados, é porque outros grupos mais poderosos estão eliminando a concorrência. Essa é
Esse é o ensino mais importante da aula de hoje, presta atenção. Quando você vê governos eliminando grupos que comercializam substâncias ilícitas, significa que outro grupo mais poderoso está simplesmente eliminando a concorrência, ok? Essa é a mensagem principal e vital e o que realmente está por trás disso tudo que eu gostaria de dizer para você. Agora, meus amigos, eu falei primeiro a verdade que está por trás. Agora eu falei para você a verdade verdadeira, mas agora eu quero dizer para você, meus amigos, como é que é esse jogo? Quem que faz isso? Como é que isso está sendo feito agora? Perfeito? Essa parte é uma das partes mais delicadas. Eu vou ter que falar com muito cuidado, eu vou ter que ser muito prudente no que eu vou falar. E para eu conseguir falar, não tem como ser aqui aberto, tem que ser lá na arca, ok? A arca foi criada exatamente para isso, para nós conseguirmos falar as coisas que não tem como falar.